Olá, bom dia, graça e paz. Voltamos aqui com o nosso projeto Mulheres Forjadas pela Palavra. Eu sou a pastora Rosângela Almeida e hoje o nosso estudo será sobre Débora. E além de Débora, nós vamos falar também sobre Jael, porque nós sabemos que a vitória veio por mão de uma mulher e essa mulher foi Jael. Nós vamos começar a falar sobre Débora, que foi uma juíza, foi a quarta juíza ali do povo de Israel. E qual era o temperamento de Débora? Era colérica. Ela era uma mulher que estava à frente da sua época, mulher posicionada. Os juízes nessa época, na verdade, eram um líder militar. E Débora, apesar de ser mulher, Deus não escolhe sexo, não escolhe cor, não escolhe se é novo, se é idoso, ele não escolhe isso. Ele não vê por esse lado. Ele vê pela sinceridade que está no coração dessa pessoa. E se essa pessoa vai se posicionar para fazer aquilo que ele quer. E Débora foi uma mulher posicionada. Ela aceitou o chamado de Deus para a sua vida. Débora era uma mulher casada com Lapidote. Nós vemos aqui, eu vou ler aqui algumas anotações que nos fala assim: Débora viveu durante uma época muito difícil na história de Israel, depois da morte de Josué e antes que a nação tivesse seu primeiro rei. Deus escolheu Josué, depois da morte de Moisés, para liderar os israelitas à terra prometida. Porém, eles desenvolveram um triste padrão de conduta, que era o quê? Era a rebelião. E nessa rebelião, eu vou explicar aqui o que acontecia. Eles se rebelavam, aí vinha os inimigos, os humanos de outras nações, em volta ali do povo de Israel, e começava a afligir o povo, saqueando suas plantações, roubando seus gados, pegando suas mulheres, pegando suas crianças, destruindo tudo. Aí quando eles viam que não tinha jeito, eles iam buscar a Deus. Aí Deus levantava um juiz, e Deus usava esse juiz para derrotar os seus inimigos. Quando já estava tudo em paz, eles voltavam de novo a fazer aquilo que Deus não queria que fizesse. Ele adorava os deuses pagãos, faziam coisas que não tinham que fazer. E ali voltava novamente a tribulação, voltava novamente alguma nação a afligir eles. E eles ficavam vivendo nesse ciclo, porque o arrependimento deles era um arrependimento superficial. Eles só buscavam a Deus quando estavam sendo afligidos. E aqui nos conta assim a história: Deus levantaria um juiz para libertá-los e dar-lhes vitória sobre seus inimigos, após um período de paz e prosperidade. O ciclo se repetiu: rebelião, derrota, arrependimento, libertação e paz. Ficava vivendo esse ciclo. Era de rebelião, aí era de derrota, eles ficavam destruídos, aí eles se arrependiam, aí Deus levantava um juiz, aí tinha libertação e tinha paz. Aí depois voltava tudo de novo, eles ficavam vivendo nesse ciclo. E muitas das vezes isso acontece na vida do ser humano. A pessoa fica vivendo naquele ciclo toda a vida. Por quê? Porque não se posiciona. Então, o posicionamento é extremamente necessário para que ciclos da nossa vida venham a ser fechados e nós venhamos viver em novidade de vida. Isso é necessário. Então, aqui nos conta, assim, é importante entendermos o que a Bíblia diz a respeito dos juízes, para que possamos apreciar bem as lições que podemos aprender de Débora. Aqui, no versículo, fala assim: Débora foi a quarta juiz dos israelitas. As pessoas sabiam que Débora havia sido designada e abençoada por Deus. Ela tinha muita fé em Deus e acreditava que ele resgataria o seu povo se o honrassem. Então o povo precisava o quê? Honrar a Deus. E é o que nós precisamos fazer nos dias de hoje.
Eu ainda não estou totalmente recuperada do resfriado que eu peguei. A história de Débora se encontra no capítulo 4 e 5, no livro de Juízes. Novamente o povo de Israel havia se rebelado contra o Senhor. Por causa da rebelião, eles tiveram 20 anos de opressão sobre o governo inimigo. A palavra de Deus nos dá pouca informação a respeito de Débora. O livro de Juízes 4:4 nos revela a única informação pessoal que temos sobre ela, dizendo que era esposa de Lapidote, era profetisa e liderava Israel naquela época. Nós vemos aqui também, ao ler Juízes, capítulo 4, versículo 5 ao 9, tenha em mente que Débora era juíza, esposa e profetisa, que revelava aos homens a vontade de Deus. E naquela época, quando Deus levantava um juiz, esse juiz, ele também era estrategista de guerra. E foi isso que Débora foi também. Ela atendia debaixo das palmeiras de Débora. Aonde ela atendia ali o povo para julgar as causas, se colocou até o nome dela. Entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera, a que ela profetizou para Baraque, que a honra não seria dele, seria de uma mulher. E nós vemos aqui que Baraque, ele falou que ele estava com medo, ele estava apavorado, porque esses carros que Cícera, esse comandante, tinha, esses carros de ferro, as rodas dele tinham lanças. E conforme ia passando, quem estivesse próximo ia sendo alcançado também, ia sendo ferido. Era muitos carros, a Bíblia fala aqui no capítulo 4, fala sobre isso. E ele ficou realmente com medo. Porém, nós vemos que Débora falou que ia com ele, certamente eu irei contigo. Ela era uma mulher decidida. Ela não ficou pensando muito, por quê? Porque ela tinha um temperamento colérico. Ela decidiu imediatamente que ia com ele. Porém, falou para ele que a vitória dele, a vitória do povo não seria das mãos dele, mas seria das mãos de uma mulher. E Deus ali planejou tudo. Deus já tinha uma mulher determinada, pronta para fazer o trabalho que Deus a havia designado. A história é concluída com o assassinato de Cícera nas mãos de uma mulher chamada Jael. Uma grande vitória. Tudo que Débora havia profetizado fora cumprido. Por causa disso, sabemos que ela foi uma verdadeira profetisa de Deus. Uma prova de que o profeta ou profetisa era escolhido de Deus era quando se cumpriam as palavras que eles profetizavam. Eu quero aqui abrir um parênteses e falar. Não deixe a sua vida ser regida por profecias, mas que a sua vida venha a ser regida, guiada, dirigida pela palavra de Deus, que é a maior profecia. Eu creio em profecia? Creio. Porém, nós estamos vivendo dias onde tem se levantado muitos falsos profetas que chegam aqui pelo canal do YouTube, chegam pelo Instagram
estão nas igrejas profetizando coisas da sua cabeça, do seu próprio coração, querem manipular as pessoas. Então, eu quero deixar aqui um segredo para vocês, que quando alguém se levantar para lhe entregar uma profecia, essa profecia, ela já foi entregue a você, no seu coração, na sua mente. Deus já falou com você. Quando ele levantar alguém para profetizar para você, o Senhor ele só vai confirmar. Ele vai confirmar o que ele já falou com você. E quando Deus falar com você, não fique falando aos quatro ventos, não comente com ninguém, com ninguém. Guarda no teu coração o que Deus te mostrou. Guarda no teu coração o que ele já palestrou contigo. Não comente com ninguém, não fale nada. Guarda no teu interior. Isso é para mim também, porque muitas das vezes Deus fala com a gente e a gente quer falar para alguém. Mas está errado, a gente não tem que falar nada, a gente tem que aguardar Deus confirmar. Deus usar alguém. Porque quando nós falamos para alguém, o diabo já escuta aquilo ali. E ele pode usar. Então, não comente nada. Deus falou um segredo para você, comentou algo no teu coração, não comente com ninguém. Ele vai usar alguém para confirmar. Mas se vem para você uma profecia aleatória, que Deus nunca falou contigo sobre isso, Deus nunca falou nada para você sobre isso, o teu coração nunca pensou, nunca desejou, então vigia. Porque tem muitos falsos profetas pesquisando a tua vida pelo Face, pelo Instagram, e depois quer profetizar para tu. Tem muitas pessoas que são manipuladoras, são enganadoras, são levantadas pelo inimigo. São levantadas por si próprias, porque elas querem apenas ganhar ibope. Tá entendendo? Então vigia. Vigia, porque Deus não é Deus de confusão. Deus, ele quando fala, ele cumpre aquilo que ele fala. Pode até demorar algum tempo, mas vai se cumprir. Mas quando Deus fala com você, o teu coração arde. O teu coração queima. Então nós precisamos ter discernimento e aguardar em Deus. Não seja manipulado por profecia. Muitas pessoas desistiram de caminhar com Jesus Cristo por conta de muitos falsos profetas que se levantam para profetizar coisas que é ilusórias, que é balela. Então, edifica a tua casa na rocha. E a maior profecia é a Bíblia. Não que eu não creia em profecia, eu creio em profecia. Mas a minha vida não é regida por profecia. Minha vida é guiada por Deus, pela palavra. Então, tome posse da palavra de Deus. Ore em cima da palavra de Deus. Leia e medite na palavra de Deus, que é a maior profecia para a tua vida. Porque profecia não vai firmar você na casa do Senhor. Profecia não vai aumentar a tua fé. Profecia não vai fazer nada. Mas o que vai te firmar é a palavra, é a oração e a comunhão. Então, as profecias de Deus, elas se cumprem. Mas as profecias dos falsos profetas não vão se cumprir, vão cair por água abaixo. Entendeu? Porque não foi Deus que falou. Então, não dirija a sua vida por profecia, mas aguarde em Deus. Porque se Ele falou no teu coração, Ele vai usar alguém para confirmar. Vamos lá. A reação de Débora à vitória. Débora reagiu à vitória que Deus lhe dera cantando um bonito louvor com Baraque. Está lá em Juízes, capítulo 5. Lemos que eles deram toda a adoração ao Senhor por ter salvado Israel. Mesmo após a vitória, Débora permaneceu fiel a Deus. Por quê? Porque ela era uma mulher posicionada. Porque hoje nós vemos muitas pessoas que quando alcançam a vitória, o que acontece? Essas pessoas ficam vaidosas, elas ficam com soberba, achando que elas conseguiram porque mereciam, ou porque elas conseguiram pela força do seu braço. Mas nós, quando alcançamos uma vitória, é pelo Senhor que nos concedeu. Então, nós não podemos nos envaidecer, mas nós precisamos continuar na posição
que estávamos antes de receber a vitória. E aqui nos fala, ela não se vangloriou com a vitória, mas sim continuou a guiar os filhos de Israel de acordo com as leis do Senhor. Está lá em Juízes 5:32, relata, e a terra ficou em paz 40 anos. Depois dessa vitória sobre o rei Jabim, sobre o comandante Cícera, a terra ficou em paz 40 anos e Débora ficou ali liderando eles. Débora aceitou a incumbência que Deus lhe dera e seu dom de liderança. Ela foi uma juíza escolhida por Deus e, após a tremenda vitória, continuou cumprindo suas responsabilidades. A Débora estava na frente da sua época, porque naquela época nós sabemos, se nós estudarmos a cultura judaica, nós vamos ver como era dificultoso para uma mulher falar alguma coisa. Mas quando Deus levantava, capacitava, todos tinham que ver. E Débora era casada com Lapidote. E nós vemos aqui, que muitas das vezes, muitos líderes, eles se orgulham das suas habilidades, da sua liderança. E isso não pode acontecer. E está aqui anotado, podemos nos orgulhar de nossas habilidades ou pensar, já fiz a minha parte, agora eu vou deixar um pouco para outras pessoas trabalharem. Nenhuma dessas atitudes está correta. Por quê? Porque se Deus te deu a ferramenta, se Ele te chamou, você continue trabalhando para o reino. Continue posicionada. Porque devemos continuar usando os dons que Deus nos concedeu. Nós não podemos pegar os dons que Deus nos concedeu e enterrar como aquele homem que ganhou um dom e enterrou na terra. Mas nós temos que multiplicar os dons que Deus nos deu. Por isso que quando aquele homem deu, que Jesus conta a parábola dos talentos, ele deu 5 para um, deu 2 para outro e 1 para outro. Quando ele voltou, ele quis o quê? Ele quis contas, prestação de contas. E não é diferente conosco. Quando ele nos chama, quando ele nos dá dons, ele depois vai querer. E ele quer que nós venhamos multiplicar aquilo que ele nos deu, aquilo que nós recebemos. Então, nós vemos aqui, Débora sabia que Deus seria aquele que daria a vitória. Assim ela confiou nele para fazê-lo. A batalha de Débora era contra inimigos humanos. Atualmente, nós enfrentamos uma batalha espiritual contra o orgulho, pensamentos vaidosos e outros pecados. Então, nós temos que vigiar com os nossos pensamentos, vigiar com aquilo que nós falamos, vigiar com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. A nossa mente precisa estar blindada. Por isso que é necessário nós orarmos em cima da palavra. É por isso que é necessário nós conhecermos a palavra. Nós não podemos ficar blindando nossa vida com profecias. A nossa vida tem que ser blindada pela palavra. Nós temos que preencher a nossa mente com a palavra de Deus, meditar nela, orar sobre a palavra de Deus. Precisamos orar em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Precisamos orar em cima da Bíblia. Tomar posse daquilo que está escrito, das promessas que estão escritas na Bíblia. Débora foi uma mulher que estava além da sua época. Ela aceitou o chamado, ela ficou posicionada. Então, você mulher, você homem, fique posicionado, deixe a palavra de Deus te forjar. Porque quando a palavra de Deus nos forja, ela nos trata, ela tira as raízes que estão adoecidas, ela nos trata, ela nos cura. E nós precisamos ser curados todos os dias. Eu não poderia falar de Débora e esquecer de Jael. Nós lemos que Débora falou para Baraque que a vitória viria de uma mulher, certo? E nós vamos ler aqui em Juízes 5, versículo 24, que fala assim: Bendita seja sobre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu.
Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas, porque Jael, ela era uma mulher que morava em tendas. Neste texto sagrado, Débora abençoa Jael por sua coragem e proeza. Exalta ela sobre as demais mulheres moradoras de tenda. A história de Jael está desconhecida. A história de Jael, esta desconhecida, que morava em uma tenda, revela como Deus usa pessoas que estão no anonimato para realizar grandes proezas para a glória do seu nome. Porque Deus não precisa usar quem está na mídia. Ele usa também, mas ele usa muitas pessoas que se encontram no anonimato. E aqui nos fala, por meio da vida de Jael, vamos aprender que Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Jael conseguiu a proeza de matar o mais temível general do exército inimigo, que era Cícera. Por causa deste grande ato heróico, Jael saiu do anonimato e entrou para a seleta galeria das mulheres famosas da Bíblia. Está lá em Juízes 5, do versículo 24 ao 27. Jael, uma mulher queneia, esposa de Éber. Os queneus eram aliados dos cananeus, cujo rei Jabim e cujo comandante-chefe era Cícera. O Senhor levantou Débora como juíza para iniciar a derrubada dos cananeus que oprimiam o seu povo. Baraque, o principal oficial militar de Israel, deveria ter recebido a glória, mas por causa da sua covardia, que foi covardia, foi medo, em assumir o trabalho sozinho, o Senhor prometeu a glória a uma mulher. Está lá em Juízes 4, 9, conforme eu já li. Certamente, ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então nós vemos que o que Deus falou, Deus cumpriu. E nós vemos aqui, ó, quando Cícera fugiu, depois de ser derrotado no campo de batalha, Cícera buscou refúgio na tenda de Jael, que o atraiu para dormir e depois o matou com uma estaca. Eu vou ler aqui do versículo 17 ao 22, que nos fala assim, ó. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, dai-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais, ponte à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar, há aqui alguém? Responde, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, muito exausto, e assim morreu. Eu li até o 21. Agora aqui o 22, fala assim, ó. E eis que perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Olha aí, o que Deus tinha falado através de Débora, agora tinha se cumprido. Nós vemos aqui, Jael, ela era uma mulher estrangeira, em contraste com seu marido. Ela demonstrou profunda lealdade ao povo de Israel. O seu marido, ele era amigo de Cícera,
Eles tinham um relacionamento de amizade. Porém, Jael, com certeza, ela já tinha fé no Deus de Israel. E por isso ela fez isso. Naquela época, as mulheres, Jael, ela era o quê? Ela montava tendas. Ela construía tendas. E ela desmontava, armava. Ela tinha essa agilidade porque as mulheres daquela época, elas sabiam e faziam esse manuseio, tá? Elas faziam uso de ferramentas, de montar e desmontar tendas. Por isso ela teve essa habilidade de fazer isso com esse comandante. E ela teve essa habilidade de botar ele para dentro da tenda, cobrir ele com uma coberta, porque ele estava cansado. Deu a ele leite, com certeza devia estar um leite morninho. E ali ele bebeu e adormeceu no profundo sono pelo esgotamento físico. Tudo foi um propósito de Deus, para que o povo de Israel tivesse vitória. Assim, enquanto o esgotado Cícera descansava, a esposa de Éber, conforme eu já li, pegou o martelo e aproximou-se silenciosamente. Quando Baraque, o comandante israelita, chegou ao local, Jael veio ao seu encontro, conforme eu já li. Então, nós vemos aqui que essas duas mulheres, Débora, a profetisa, a juíza de Israel, e Jael, uma mulher no anonimato. Porque Deus, ele usa quem quer. Débora era conhecida, Jael não era conhecida, estava no anonimato. Mas foi ela que Deus usou para jogar por terra esse homem que oprimia o povo de Israel. Confia em Deus. Saiba que você pode estar até no anonimato. Porém, é Deus que guerreia tuas guerras. É Deus que peleja por você. O mesmo Deus que pelejou por Israel, que deu vitória a Israel, é o mesmo Deus que te dará vitória no dia de hoje. Então, tome posse dessa palavra. Tome posse que quando Deus fala, ele cumpre aquilo que ele fala. Tome posse de todas as promessas que estão na palavra de Deus. Não desanime, não olhe para trás, mas creia, confie. Muitas das vezes o teu socorro, nosso socorro, ele vem de Deus. Mas muitas das vezes vai ser uma pessoa que está no anonimato, que Deus vai usar para te dar vitória, para trabalhar em teu favor, que vai ser usado para abrir uma porta. Entendeu? Não é as pessoas que estão muitas das vezes à sua volta, mas às vezes é uma pessoa que você não tem nenhum relacionamento, não tem nenhuma amizade. Porque Deus, ele usa e faz como quer. Então nós vemos aqui que Jael, ela foi uma mulher bendita. Bendita. Conforme Juízes capítulo 5, versículo 24. Débora chama ela, eu vou ler aqui novamente, bendita seja sobre as mulheres, Jael. Mulher de Éber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Jael estava lá, na tenda dela, no anonimato, porém, Deus a usou. Então, descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Confia em Deus. Não deixe a sua vida ser guiada por profecias, porque nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas têm se levantado para profetizar. Profetizar coisas da sua cabeça, do seu próprio entendimento. Mas creia nessa palavra aqui, que é a verdadeira profecia. Medite nessa palavra dia e noite, para que você não venha a ser enganado. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, onde pessoas manipuladoras, pessoas que querem te manipular, eles profetizam para ter a sua vida, para controlar a sua vida. Então não se deixe ser manipulado por ser humano nenhum, mas seja dirigido pelo Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus venha dirigir a sua vida, que o Espírito de Deus venha te orientar. E outra coisa, sempre que Deus for usar alguém em profecia para você, Deus já falou com você a respeito daquele assunto. Ele só vai usar alguém para confirmar no teu coração que ele já te falou, tá? Se alguém se levantar para profetizar algo que Deus nunca palestrou contigo, saiba que isso é uma profecia que não parte de Deus.
porque o que ele vai falar com você, confirmar, ele vai apenas confirmar o que ele já falou contigo. Por isso que é necessário nós termos intimidade com Deus, nós termos raízes, nós termos verdadeiramente um relacionamento saudável com o Pai. É necessário nós termos relacionamento com Deus, porque muitos estão se levantando nesse tempo para enganar. Por isso que nós vemos aí multidões caminhando para o inferno, sendo dirigida por pastores, por líderes espirituais, que não pregam o evangelho genuíno de Jesus Cristo, onde tudo pode, onde tudo é fácil, tudo é ensinado totalmente diferente do que a palavra ensina. Então, medite nessa palavra, leia, examine, busque a verdade em Jesus Cristo e tenha uma comunhão com Deus perfeita, excelente, buscando. Nós não somos perfeitos, mas nós procuramos servir a Deus com excelência. Busque servir a Deus com excelência, dando o seu melhor, porque a Bíblia fala lá em Eclesiastes, tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Não é que você vai fazer 100%, mas você vai fazer conforme as suas forças. Faça conforme as suas forças. Sirva a Deus da melhor maneira possível que você pode. E aqui eu encerro essa mensagem. Que Deus fale no seu coração. Não importa se você está como Jael no anonimato. Não importa. Para Deus o que importa é a sinceridade do teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Que nós venhamos ser pessoas posicionadas como Débora e usadas como Jael no momento propício. Aqui eu encerro. Que a paz do Senhor Jesus reine na sua vida e no seu coração.